Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gabriel Romeiro, médico intensivista, responsável pela UTI, que é a Unidade Respiratória Covid-19 do nosso Hospital de Clínicas. E claro, né, gente, nós vamos falar sobre os pacientes com Covid-19 que necessitam de um cuidado especial, como a UTI. Doutor Gabriel Romeiro, bom dia, seja muito bem-vindo à nossa emissora. Bom dia, Nilda. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura. Espero que a entrevista aí possa ser esclarecedora e que a gente consiga tirar as dúvidas aí dos ouvintes a respeito dos pacientes graves, né, de Covid que vão precisar de cuidados especiais na unidade de terapia intensiva. Ô, doutor Gabriel, vamos conhecer um pouquinho o senhor, como diz o mineiro, né? Você é filho de quem? Nasceu onde? Bom, eu nasci em Pindamonhangaba, né? Vim para cá com meus pais, sou filho do Rui Salgado e da Marisa, faz tempo que eles moram aqui, então acabei me formando na faculdade de medicina de Itajubá e fiquei aqui desde então, né, terminando aí as residências de clínica médica, de medicina intensiva e ficando aí no Hospital de Clínicas, que é onde eu tenho muito gosto aí de poder exercer a minha profissão e estar ajudando aí as pessoas de Itajubá, que é a cidade que ganhou meu coração, né? Coisa boa, doutor Gabriel. Agora, eu li aqui médico intensivista. O que a gente deve entender por essa especialidade? Olha, o médico intensivista é aquele profissional que se especializou no cuidado do paciente crítico, né? No cuidado do paciente grave. Então, todos aqueles pacientes que estão passando na maioria das vezes, pelo pior momento da vida deles, né? Com um agravo muito sério à saúde, né? Uma doença que coloca ele em risco iminente de morte. Esse paciente precisa ser acompanhado e monitorizado no ambiente de terapia intensiva. E esse profissional que se qualificou, né? Que especializou em medicina intensiva, ele é o profissional aí que vai cuidar desse paciente nesse momento tão delicado, né? Nossa, doutor, se a profissão de médico eu já acho sofrida, eu imagino o local que o senhor trabalha como deve ser sofrido. A UTI eu diria que se não for o local mais complexo, um dos mais complexos de qualquer hospital, né? Onde estão as vidas em um momento de maior fragilidade, que demanda uma equipe altamente treinada, né? Equipamentos altamente específicos também. É um lugar tenso de trabalho, né? Mas que, ao mesmo tempo, também é muito gratificante, né? Porque a gente convive ali na fronteira entre a vida e a morte, e, ao mesmo tempo que a gente participa de despedidas, muitas vezes emocionantes, a gente também proporciona, na maioria das vezes, graças a Deus, alguns reencontros também, né? Na recuperação desses doentes graves. É coisa boa. Ô, doutor Gabriel, nós itajubenses assustamos muito ao ver que Itajubá, pelo menos estava, eu não vi o gráfico ontem, entre as 5 cidades com o maior número de contaminação do Covid-19. Nós levamos um susto e o medo também de não ter leite. Esse quadro melhorou, doutor? Veja bem, desde o início, né, dessa política mais rígida em relação ao isolamento social, que veio aí depois que foi estipulada a onda roxa pelo governo do estado,
foi nítida a melhora, né, diminuição dos casos que demandam a procura por internação no hospital. Então, a UTI ainda não sentiu essa repercussão, porque a fila para entrar na UTI tem diminuído, uma vez que menos doentes têm se contaminado. Mas os doentes que já estão na UTI são doentes que precisam de vários dias e semanas para uma recuperação completa. Então, eles ainda não saíram dos leitos. Então, mas a demanda está diminuindo. Aham. Ô, doutor, então a onda roxa está sendo eficaz. Olha, graças a Deus a onda roxa está sendo eficaz e a gente pode notar isso no nosso dia a dia com a redução dos casos de pacientes internados agora na nossa unidade respiratória, né? Ô, doutor Gabriel, outra coisa também. E como é que está a nossa estrutura no Hospital de Clínicas para acudir os pacientes, né, portadores desse vírus horroroso? Desde o início da pandemia no ano passado já foi dado início aí a uma reestruturação completa do hospital que vem acontecendo em tempo real praticamente para acomodar esses doentes de Covid-19. E não foi diferente com a UTI. Lá na nossa unidade respiratória, nós temos também a UTI lá dentro, né? Que começou inicialmente com 10 leitos, depois 20, agora a gente conta aí com praticamente 40 leitos de terapia intensiva, né? Então, a gente mais do que praticamente dobrou a nossa capacidade de leitos, né? Para atender a demanda não só da população de Itajubá, como também da população da região, da microrregião onde nós prestamos assistência médica, né? Das cidades vizinhas. Então, tem sido... Agora, com a diminuição dos casos, a gente tem conseguido administrar melhor esses quadros, esses doentes e os leitos também, né? Estamos tendo vaga, né, com a diminuição dos casos. Lá na UTI, doutor? A gente conseguimos rodar melhor os leitos e admitir pacientes com uma velocidade maior, coisa que a gente não conseguia fazer no início de março, por exemplo. Ô, doutor, outra coisa que a gente escuta também falar. Tem gente que tomou vacina. Se um dia vier esse bichinho vier atacar, vai haver necessidade de ir para uma UTI, doutor? A pessoa vacinada? Olha, Nilda, a vacina diminui a chance de desenvolver as formas mais graves da doença, né? Talvez não impeça de a pessoa adoecer da Covid, mas a chance de desenvolver formas graves e de precisar de UTI é menor. Nós ainda não tivemos na nossa UTI pacientes que tiveram necessidade de internação lá, que estavam com o esquema vacinal completo para a Covid-19, ou seja, os que tomaram as 2 doses, por exemplo, da Coronavac e esperaram o tempo aí, né, da imunização completa da vacina e não tivemos nenhum paciente que foi a óbito ou que necessitou de internação em UTI. Tivemos pacientes com esquema incompleto, mas pacientes que foram devidamente imunizados, graças a Deus, não tivemos. Graças a Deus mesmo. Quer dizer que a doença pode assim, chegar, mas ela vai bater e ir embora. A doença chega, mas nós temos aí, com a vacinação, uma resposta imunológica mais efetiva, né? Não deixando desenvolver a forma mais grave e severa da doença. Ô, doutor Gabriel, eu tive a Covid, mas foi tão levezinha, graças a Deus, né? Por que há essa diferença? O bichinho pega uns assim, com mais força? A gente tem visto e aprendido, né, ao longo desse último ano que a Covid-19 é uma doença que tem diversas particularidades, né? Uma delas é que a gente costuma dizer que para cada pessoa a Covid é uma doença diferente. Então, a gente tem desde pacientes que são assintomáticos ou têm poucos sintomas, né? Até os pacientes que precisam ir para a UTI, desenvolvem formas gravíssimas e vêm a falecer, né? Então, a gente sabe que a maioria dos pacientes, em torno de 80% deles, desenvolvem as formas leves da doença, que são pouco sintomáticas, né? Em torno de 5%, esses dados são do início da pandemia, vão necessitar de internação em unidade de terapia intensiva, tá? Mas isso eram dados do ano passado, não tinham as variantes novas circulando, essas cepas que talvez possam causar uma doença mais grave, que acometem os jovens,
né? Isso são dados que nós ainda não temos de maneira bem solidificada na literatura médica atual, de como que esse vai ser o impacto dessas variantes na nossa população. Agora, está mudando muito o perfil dos infectados, acho que no Brasil todo, está atacando mais os jovens, né, doutor? Nilda, infelizmente esse é um dado alarmante, né? Hoje, por exemplo, ainda não é a nossa realidade, espero que não seja na nossa UTI, mas hoje, segundo, por exemplo, a Folha de São Paulo, que publicou uma matéria recentemente, hoje a maioria dos pacientes internados em UTI no Brasil são pacientes que têm menos de 40 anos. Nossa, né? Bem a fase produtiva da vida. Sim, sim. Né? Então, isso daí é uma característica que a gente não observava no ano passado, por exemplo. Ô, doutor, a família do paciente com Covid-19, enquanto ele está no quarto, a família fica mais ou menos assim tranquila. Mas quando falo que tem que ir para a UTI, a figura da morte vem. A UTI sempre foi ligada, né, a um lugar que talvez seja o último degrau, né? Então, ainda mais com a Covid-19, que a gente está vivenciando uma experiência que é muito triste, né? Do isolamento do paciente em relação à família. Então, não só na UTI, mas às vezes o paciente está internado e, infelizmente, ele não pode ver a família, não pode receber visita, né? Então, isso daí, muitas vezes, quem assume o papel de estar do lado do paciente, talvez o último contato que ele vai fazer antes de ir para a UTI é a equipe que está cuidando dele, né? E, realmente, receber uma notícia, a gente vê isso, né, nos olhos do paciente, quando a gente conversa com eles na enfermaria ou faz uma visita médica no paciente que precisa ir para a UTI, quando diz para ele que ele é um paciente que necessita de um cuidado na UTI, ele recebe aquela notícia como se fosse um choque muito grande, né? E atribui isso ao fato de que a chance dele morrer é grande. Né? É verdade mesmo. E, geralmente, doutor, a porcentagem daqueles que partem é maior do que aqueles que se salvam? Olha, isso é um dado também, é um dado que chocou bastante toda a comunidade médica, né? No começo do ano, agora em janeiro, a gente teve uma publicação muito importante que foi publicada numa revista que tem um peso científico muito grande no nosso meio, que é a Lancet. E essa publicação dizia a respeito dos primeiros 250 mil pacientes internados por Covid-19 no Brasil, no ano aí de 2020, né? E esse trabalho mostra que dos pacientes que necessitam de UTI, a cada 5 pacientes internados, 3 faleceram. E dos pacientes que necessitavam de UTI e tiveram que ser intubados e, portanto, estão em ventilação mecânica, né, a mortalidade chegou a 80%. Então, de cada 5 pacientes de UTI no Brasil em ventilação mecânica, né, aquele paciente que está entubado no respirador mecânico, de cada 5, 4 pacientes no Brasil em 2020 vieram a morrer. Né? E isso aí é um dado muito triste, é um dado muito alarmante. E isso ainda eram dados do início da pandemia. Nós ainda não tínhamos as cepas novas, né? Não tínhamos jovens internados. Então, eu tenho receio de que para 2021, talvez esses dados possam ser ainda mais graves e piores, sabe? Nossa, doutor. Ô, doutor Gabriel, os leitos de UTI disponíveis, a gente pode ficar tranquila hoje, né? Vamos falar hoje, porque tudo muda. Está, assim, sendo suficiente, então, para atender? Não? Não, a gente não pode ficar tranquilo. A gente tem que continuar fazendo as medidas necessárias para manter o controle aí da progressão da infecção. A UTI, por mais que se abram leitos e se contratem profissionais, e aí talvez esteja o maior desafio, não é construção de leitos e camas e monitores e aparelhos, porque isso tudo pode ser fabricado e comprado, né? Agora, a formação de uma equipe apta a trabalhar em UTI leva tempo, né? Esses profissionais não se acham facilmente. Então,
a gente está falando de um recurso de alta complexidade e que é finito. Então, tem que ser usado de maneira racional. E, para isso, né, para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas, a gente tem que fazer com que as pessoas cheguem na UTI na hora certa. Então, mesmo com esse alívio que a gente teve dos casos graves, né, do número de doentes com onda roxa, não quer dizer que agora a gente possa flexibilizar de novo e voltar a ter uma vida normal ainda. Talvez isso só venha acontecer depois da vacinação eficaz e completa da população. É verdade. Ô, doutor, mas hoje o senhor diria que os casos estão diminuindo na UTI? Olha, é o que eu disse. A gente tinha a UTI cheia, né? Os nossos leitos de UTI cheios e uma fila de espera para chegar na UTI. Então, no começo de março, nós chegamos a ter mais de 30, 40 doentes na fila de espera para ir para a UTI. Hoje, com a redução dos casos que estão chegando ao hospital, nós conseguimos reduzir o tamanho da fila. Então, tem menos pacientes na fila esperando para ir para a UTI. Porque aqueles doentes que já estavam na UTI, eles não são doentes que saem rápido. Eles demandam vários e vários dias de internação até uma recuperação completa. Essa doença é uma doença que deteriora, que debilita muito o paciente. Então, eles necessitam de uma longa estadia na UTI quando desenvolve forma grave. Então, diminuindo a fila e conseguindo dar alta para os pacientes que estão na UTI, a gente vai começar aos poucos a reduzir a população que está dentro da UTI, que necessita de UTI também. O doutor, o senhor falou em cepas. Essas novas, então, é que são as responsáveis pelo alto número de infectados? Olha, a gente sabe que a transmissibilidade é maior das novas cepas, né? Inclusive a que conhecidamente circula aqui na nossa região, que é a P1, que é a cepa amazonense, né? Mas ainda precisamos de mais estudos, né, e mais dados para poder falar de maneira com mais certeza e mais clareza de que também está associado à maior gravidade da doença. A gente ainda não pode dizer com certeza, mas a impressão que os médicos e a equipe têm é de que sim, que os pacientes têm desenvolvido uma forma mais grave e que tem acometido mais a população jovem. Mas isso ainda é uma impressão. A gente ainda precisa de mais estudos que levam mais tempo para serem feitos para a gente poder dizer que sim, com certeza é isso. Ô, doutor Gabriel, normalmente quantos dias um paciente fica na UTI e quantos dias que ele pode ficar entubado? Bom, então a gente pode pegar um dado aí, antes da pandemia, geralmente a média de permanência de dias de um paciente na nossa UTI era em torno de 5 dias, né? Pacientes com infarto, pacientes pós-operatório, pacientes, né, com pneumonia, com outras infecções. Rodava mais rápido a UTI. Hoje em dia, com o Covid, a gente praticamente dobrou, né? Às vezes triplica essa média de dias, porque são pacientes que demandam ventilação mecânica por muitos dias. O pulmão desses pacientes, quando chegam na UTI, a doença já está num estado de gravidade tão alta e acometendo vários órgãos, não somente mais o pulmão, que esses pacientes, na maioria das vezes, precisam de hemodiálise, precisam de medicamentos para manter a estabilidade dos outros sinais vitais. Então, a gente é uma coisa que não consegue nem prever o tempo, né, de qual que seria o adequado de ficar na UTI. Cada paciente responde de um jeito. E a gente vê, às vezes, um paciente que está em processo de melhora e, subitamente, às vezes, o quadro dele volta a piorar. A doença Covid-19 ainda tem um comportamento errático, né? Nós ainda não sabemos muito bem com aquilo que nós estamos lidando. A cada dia que passa, nós aprendemos coisas novas, publicam-se coisas novas e o conhecimento está andando junto com a gente, né? E o paciente pode ficar entubado quanto tempo, doutor? Olha, a gente não tolera... não costuma tolerar mais do que 14 dias de intubação. Por quê, doutor? Porque após esse período, existe um dispositivo que fica dentro da traqueia, o tubo orotraqueal, né? Então, esse dispositivo, muitos dias dentro da traqueia, ele pode vir a machucar, fazer complicações, né?
E então, quando a gente prevê já que o paciente vai necessitar de muitos dias de ventilação mecânica e vai ficar entubado por muito tempo, quando o malefício daquele dispositivo começa a superar o benefício, a gente faz um procedimento que chama traqueostomia, né? Que é aquele furinho, isso, aqui no pescoço, e a gente passa, em vez do tubo, uma cânula pela traqueia. E esse paciente fica melhor até para poder se reabilitar, né? E tudo mais. Preciso escrever. Doutor, como é que tem sido a sobrecarga de trabalho, tanto dos médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza? Como é que está sendo essa sobrecarga, doutor? Olha, tratar pacientes com Covid, sejam as formas graves ou não, mas aqueles que já necessitam de internação, é sempre um desafio, né? Isso ainda na UTI a gente pode multiplicar, né, essa carga de trabalho. Então, a gente já está há mais de um ano lidando com esses pacientes. Então, tem sido muito pesado para toda a equipe, né? Então, fica difícil. A carga de plantões é alta, o estresse de cuidar de doentes que muitas vezes não tem uma resposta de melhorar rápido. Isso tudo vai deixando o ânimo da equipe, né, mais difícil de lidar, né? Então, ainda mais na nossa equipe de plantonistas, que a maioria é composta de mulheres, né? Então, a maioria absoluta das profissionais que cuidam dos doentes em terapia intensiva são mulheres. Isso é bom, porque eu acho que o cuidado que elas proporcionam é um olhar diferenciado, né, para o paciente grave. Mas mesmo assim, a maioria delas é mãe, né? Tem uma outra rotina de trabalho em casa, né? Isso tudo, e elas estão lá junto com a gente desde o começo, há um ano, é sempre a mesma equipe, tanto a equipe de enfermagem, a equipe médica, né? Então, é o que eu disse, o recurso humano talvez seja o mais nobre agora para cuidar dos doentes nessa pandemia. Doutor, é importante vocês terem também um tratamento à parte, psicólogo, fisioterapia, porque sobrecarrega tanto, né? Olha, o ideal seria se tivesse, né? Mas muitas vezes isso não acontece, né? Não tem tempo. É só a força de vontade mesmo e não desistir desse desafio nem dos nossos pacientes, né? O Sebastião Bubu está aqui mandando bom dia para nós. Cléo Pereira, lá de São Paulo também. Lúcia Oliveira está mandando bom dia, doutor. Salles também está mandando bom dia. Wendel, lá de Curitiba. Bom dia, doutor Gabriel. Nosso respeito e admiração ao doutor que está na linha de frente. Obrigado de coração. Ellen Nascimento, parabéns, doutor Gabriel. Que Deus abençoe sempre o senhor. Ronaldo da Copasa, Nilda Bittencourt. Abraços do doutor Gabriel. Obrigado. Simone Rocha, eu gostaria de parabenizar o doutor Gabriel e toda a equipe na condução desse trabalho humanitário. Além de tudo mais, né? Além de agradecer por todos o tratamento dispensado aos pacientes, grupo do qual, infelizmente, eu fiz parte. Ela chegou a ficar internada lá mesmo. Foi. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem tanta perguntinha aqui, doutor, mas é um agradecimento. Daiana Dias, bom dia. Por que o índice ainda está em 98%? Se tem menos pessoas no boletim da prefeitura. Ela deve estar se referindo à ocupação dos leitos da UTI, né? Foi o que a gente explicou. Esses doentes que estão na UTI, eles chegaram lá há 2, 3 semanas atrás e ainda estão em fase de tratamento, né? Então, é o que a gente explicou, que está diminuindo a fila de espera, por enquanto, de um leito de UTI. Doutor, tem aqui, olha, uma mestra sua. Deixa eu pegar aqui. Lúcia Oliveira, doutor Gabriel foi meu aluno. Um orgulho vê-lo se destacar nessa linda profissão. Que Deus abençoe. Amém.
Mariene Júlia, por que o índice de letalidade de Itajubá é tão alto? Ela está entrando aqui numa questão política da CPI da Câmara de Vereadores, mas essa parte aqui eu vou deixar para o Pedro Gama. O vereador Pedro Gama vai estar aqui, ele sabe mais do que o senhor. Exato. Agora, por que o índice de letalidade, doutor? Como a gente tentou explicar, a letalidade da forma grave da Covid-19, nos pacientes em UTI, ela chega em torno de 80%. Isso é um dado nacional, né? E hoje em dia, né, se a gente pegar o último trimestre de 2021, a taxa de mortalidade, tanto na nossa unidade de emergência Covid quanto no nosso UTI Covid, ficou em torno de 60%, que ainda assim é um número que não nos deixa confortáveis de maneira alguma, né? A gente ainda procura diariamente redução e melhora desses índices, mas que está abaixo da estatística nacional, né? Ótimo. Tem aqui, doutor, o João Pedro. Doutor, pacientes que se recuperam da Covid, que estão na UTI respiratória, pode ser transferido para a UTI normal por conta de outras enfermidades? Olha, uma vez que um paciente vai para a UTI, né, e ele tem Covid-19, né, para a gente poder transferir ele dessa unidade de terapia intensiva para uma outra que não é Covid, esse paciente tem que ter pelo menos 20 dias do início dos sintomas, né? Sendo que nesse período de 20 dias, as últimas 48 horas, ele não pode ter apresentado febre, né? Então, é um dos critérios que a gente usa para poder transferir um paciente para uma unidade que não é especializada em Covid, tá? Darcy Mota, qual a saturação normal para os pulmões, doutor? Olha, saturação normal para os pulmões, para um indivíduo que não tem nenhuma doença, ela sempre vai ficar acima aí de 95, 96 no ar ambiente, que é o ar atmosférico, né? Nossa, eu fiquei usando tanto aquele aparelhinho. Tem até trauma do aparelhinho. Doutor Gabriel, eu quero agradecer muito a sua vinda no programa HCI Saúde. Esse programa é uma criação do doutor Rodolfo. Eu sempre falo que ele deveria ter uma enquete, mas não tem. Doutor Rodolfo Cardoso, diretor do nosso Hospital de Clínicas, e do Sebastião Rieira, que foi aqui da nossa emissora. E o objetivo é sempre esse, levar conhecimento com base científica. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí a maioria das dúvidas aí dos ouvintes. Muito bem. Aqui, ó, doutor, chegou mais um aqui. Ah, meu Deus. Moro na vila onde as casas são uma ao lado da outra. Tem apenas entrada, sem saída. Se algum morador pegar o Covid, todos correm perigo, doutor? É uma situação atípica, né? Mas se for feitas medidas, né, de precaução adequadas, como o uso de máscaras, a higienização constante das mãos com álcool em gel ou a lavagem com água e sabão, né? Se forem respeitados o distanciamento social, mesmo assim, numa vila pequena, existe o risco de contágio, mas ele é menor, né? A Érica Toledo, existe protocolo de tratamento para trombo durante o tratamento de Covid e pós-Covid? Existe sim. Os pacientes que necessitam de internação hospitalar, né, por sabidamente a Covid ser uma doença que pode cursar com eventos trombóticos, né, esses pacientes eles recebem durante a internação medicações que têm esse efeito de anticoagular o sangue, né? E alguns deles, principalmente os que desenvolvem as formas mais graves ou aqueles pacientes que têm fatores de risco já para doenças trombóticas, eles podem sim receber alta com orientação e prescrição de medicação para tomar em casa ainda, um anticoagulante, né? Até serem reavaliados.
Alberto Cantor, Nilda, parabéns pela entrevista, muito esclarecedor, e parabéns também toda a equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e todo o pessoal. São os verdadeiros heróis. A Darcy Mota agradecendo o senhor. Muito bem. Ela dá que alívio poder ouvir o doutor Gabriel. Que bom. Que bom, né, doutor? Que bom. Então vamos dar tchau, doutor? Senão Vamos daqui a dar pouco- tchau, vamos dar tchau. Dá tchau de novo. Tchau, gente. Até na próxima terça-feira com mais um HCI Saúde.